Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Luiz de Química e eu vou ministrar para vocês aqui hoje o conteúdo, de pegada hídrica, dando continuidade à nossa aula anterior. Está certo? Muito bem. Vamos aqui hoje ver o aprofundamento, que diz que determina qual é o meu papel no desenvolvimento sustentável, pertencente à unidade curricular Água e Energia e ao componente curricular Água Solvente Universal. Nós vamos explorar a habilidade EM-IF-CNT-02, que é levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e de processos tecnológicos com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Tá certo? Então, nosso objetivo hoje é observar e estudar o conceito de equilíbrio iônico, o conceito de potencial hidrogênio iônico ou de pH, certo? E o conceito de pH e a análise físico-química das amostras de água. Muito bem, então anotem as suas observações em seu diário de bordo. Isso é fundamental para que vocês possam, então, efetivamente manter o seu aprendizado em dia. Portanto, façam as suas anotações ali no diário de bordo. Muito bem. Então, análise físico-química. Então, análise físico-química trata-se de um processo utilizado para determinar as propriedades físicas e químicas de uma amostra de qualquer substância que seja desconhecida. Então, quando nós falamos, em um processo de análise, nós estamos falando de um procedimento analítico que tem como objetivo determinar propriedades físico-químicas de uma amostra que nós desconhecemos. Nós não sabemos o que existe ali naquela amostra. Então, é por isso que nós vamos utilizar uma marcha analítica, que nada mais é do que um conjunto de procedimentos, para que nós possamos, então, descobrir quais são os compostos que estão presentes ali naquele tipo de amostra que veio até nós. Tá bom? Muito bem. Então, quais são essas propriedades aqui que nós vamos, em primeiro, levar em consideração antes de nós iniciarmos o processo? Nós vamos observar cor, aspecto, odor e sabor. Vale salientar que propriedades organolépticas, como odor e sabor, dependem do tipo de situação que nós estamos lidando, certo? Porque tem coisas que são tóxicas e nós não podemos, ver odor e sabor como característica organoléptica para um processo de marcha analítica físico-química, tá bom? Muito bem. Então aqui nós temos uma tabela de marcha analítica, tá certo? Nessa tabela de marcha analítica, o que vai acontecer com essa tabela aqui? Ela serve de parâmetros para que nós possamos então determinar a pureza da água e se ela deve ou não ser devidamente consumida, se ela pode ou não ser consumida, se ela está devidamente potável para que ela possa ser consumida. Então aqui nós temos alguns padrões e quando uma amostra de água for retirada para que nós possamos fazer uma análise físico-química, o que vai acontecer? Nós vamos pegar os resultados obtidos na marcha analítica, pegaremos os resultados obtidos e vamos comparar com essa tabela que tem aqui, São valores permitidos pela resolução 20 CONAMA, de 18 de 6 de 1986. Então, nós temos todo um parâmetro estabelecido para que a água, então, venha estar dentro desses parâmetros, para que ela possa ser considerada potável, ou boa ou não, para que esse consumo aconteça. Então, falando ainda a respeito, do processo de análise físico-química, nós temos que levar em consideração duas coisas muito importantes. Quando nós falamos de análise físico-química, nós temos que entender que existem dois tipos de processos analíticos. Nós temos o processo analítico qualitativo e o processo analítico quantitativo. Então, quando a gente fala de processo analítico qualitativo, eu ainda não sei o que é. Eu quero descobrir o que tem ali, o que existe. Que composto que está presente ali naquela amostra. Então, o processo analítico qualitativo, ele tem como objetivo a identificação da amostra, saber o que está acontecendo ali naquela amostra, o que tem ali dentro. Depois que nós descobrimos o que é e o que está presente, nós passamos para uma segunda fase, que é o processo analítico quantitativo.
Então, no procedimento analítico quantitativo, nós vamos descobrir quanto tem. Então, eu tenho uma amostra de água, e nessa amostra de água, vamos supor que eu tenho ferro, a presença de íons de ferro, né? Eu já sei que tem ali, porque isso vai me dar uma coloração avermelhada, dependendo do reagente que eu colocar. Mas aí depois eu quero saber quanto de ferro que tem. Será que essa quantidade que tem é adequada para continuar considerando, né, essa água potável e própria para o consumo? Será que isso vai ser adequado? Ou a quantidade de manganês que está presente ali naquela água é suficiente para que isso aconteça? Tá certo? Então, primeiro nós temos que descobrir o que é. Depois que eu descobrir o que é, eu vou quantificar. Eu vou saber quanto tem. Porque quantidades são importantíssimas, certo? Agora, existem elementos químicos, por exemplo, que não podem estar na água nem na forma de traços, porque eles trazem uma toxicidade muito alta para a saúde humana, tá certo? Então, é por isso que a água tem que passar por todo esse processo de análise físico-química. Muito bem, vamos retomar aqui a questão do conceito de equilíbrio químico. Quando compostos químicos que reagem entre si são misturados, a transformação dos reagentes em produtos é geralmente incompleta, mesmo que o contato dure muito tempo. No início, sabemos exatamente a quantidade de concentração de reagentes que temos, né? Então, no início de uma reação química, a única coisa que nós temos certeza é da quantidade que nós temos de reagente, certo? É disso que nós temos certeza absoluta. Né? Então, o que nós temos certeza absoluta é da quantidade de reagente que nós temos, certo? Depois que a reação química começa, então, a se processar, o que vai acontecer quando ela começa a se processar? Aí, então, nós temos a formação de produtos. E no meio dessa reação, nós perdemos o controle de quantidades, até que ela atinja o equilíbrio químico. Quando ela atinge o equilíbrio químico, nós sabemos exatamente quanto sobrou de reagente, se tiver sobrado, e quanto nós temos de produto. O produto foi o resultado da combinação entre os nossos reagentes, certo? Então, vamos lá. No início, sabemos exatamente a quantidade, né, da concentração de reagentes. À medida que os reagentes diminuem, temos um aumento na concentração dos produtos. Por que eu vou ter um aumento na concentração dos produtos? Isso daí é bem trivial, não é verdade? Se eu combinei dois reagentes, obviamente eu tenho o objetivo de formar produtos. Então, à medida que esses reagentes se combinam, eles vão diminuir sua concentração, evidentemente. E eu vou ter um aumento, né, na quantidade dos meus produtos. Essa concentração de produtos, ela aumenta gradativamente à medida que os reagentes são consumidos. Porque esse consumo, na verdade, é a combinação de um com o outro, né, para que possa, então, o meu produto ser formado, meu produto de interesse. Muito bem. Lendo de novo, né? No início sabemos exatamente a quantidade, né, da concentração de reagentes. E à medida que os reagentes diminuem, temos um aumento na concentração dos produtos. E isso acontece até que as concentrações parem, então, de sofrer variações. Quando as concentrações param de variar, significa que a velocidade de consumo dos reagentes é igual à velocidade de produção dos produtos, certo? Se ela para de variar, significa que o meu sistema atingiu aquilo que nós chamamos de equilíbrio químico. Muito bem. Nesse caso, né, refere-se ao equilíbrio iônico entre átomos carregados, os ânions e os cátions. Então, quem é o ânion? O ânion é um átomo com carga negativa. O cátion é um átomo com carga positiva. Tá certo? Muito bem. Nesse caso, como nós estamos falando da análise físico-química da água, nós vamos nos restringir ao quê? Nós vamos nos restringir ao estudo de íons, porque é quando, na solução aquosa, que eu tenho uma liberdade maior entre esses elementos químicos aí, né, que possuem carga. Muito bem. Vamos falar agora, então, o conceito de pH. Quando nós falamos a respeito do equilíbrio químico, né, que eu tenho a velocidade de consumo igual à velocidade de produção de produtos sendo iguais, eu estou falando que eu tenho ali também naquele meio a presença de íons, certo? E quando eu tenho a presença de íons, vai surgir uma outra propriedade que nos ajuda a determinar as condições em que se encontram uma amostra de água, que é aquilo que nós chamamos de pH.
que é o potencial hidrogeniônico, ou seja, é a medida da presença de íons H+ em uma solução aquosa. Esse parâmetro pode ser medido em solução aquosa, visto que há liberdade de íons em equilíbrio iônico. Cada íon é um átomo carregado, e isso permite que seja estabelecida uma diferença de potencial entre eles, produzindo uma corrente, que será medida por um pH-metro, né? pH-metro é um equipamento que a gente utiliza para poder realizar a medição da quantidade de íons de hidrogênio, certo? A concentração hidrogeniônica que eu tenho ali dentro da água. Então, a água pura, na água pura o pH é 7, porque nós temos uma neutralidade de cargas aí. O pH só pode ser medido quando eu tiver diferença entre cargas. Se eu tenho diferença entre cargas, há então o estabelecimento de uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial automaticamente vai produzir aí um movimento de elétrons. Nós temos um movimento de íons. Então nós temos uma corrente. Toda vez que eu tenho carga em movimento, eu tenho uma corrente. E é isso que o pH-metro ele vai medir. Tá bom? Então isso permite, né, que seja estabelecida uma diferença de potencial entre eles, produzindo uma corrente, que será medida por um pH-metro. Ou esses íons poderão ainda deslocar o equilíbrio de algum composto químico, provocando a mudança de coloração, como por exemplo suco de repolho roxo ou papel indicador. Então nós temos duas formas, né, de estar fazendo a medição desse pH, desse potencial hidrogeniônico. Eu tenho um pH-metro, que é uma medição um pouco mais sofisticada, e eu tenho outros métodos, né, um pouco mais, assim, digamos, primitivos, que é a utilização de papéis especiais, que nós chamamos de papéis indicadores, ou o suco de repolho roxo. Então, o suco de repolho roxo possui compostos químicos ali, né, que na presença de íons, eles vão sofrer modificação na conformação da estrutura molecular, e isso vai fazer com que hajam colorações diferentes. Então, ele consegue indicar o pH que vai de 0 até 14, certo? Que é a escala que nós temos aí. Muito bem. Então, aqui nós temos uma escala de pH, para que nós possamos, né, ilustrar aí esse parâmetro. Então, nós temos aqui um papel indicador, papel de tornassol. Né? Esse papel, então, ele foi mergulhado em soluções com diferentes variações de pH. E aí nós observamos o quê? Conforme eu variei o pH, o potencial hidrogeniônico, né, a quantidade de hidrogênio presente, de íons de hidrogênio presente, eu observo uma mudança na coloração desse papel. À medida que eu mudo o pH, certo? Eu mudo a estrutura química do composto, né, que está presente no papel. E ele vai então emitir uma coloração respectiva, nos permitindo compreender como é que funciona esse processo. Tá certo? Outra coisa importante de nós falarmos serão as soluções tampão. Então, os tampões são aquelas soluções em que não há variação do pH, como o do sangue, por exemplo. Sua descrição se faz pelo princípio de Le Chatelier, onde temos que, se um sistema em equilíbrio, ao ser perturbado, ele então vai deslocar-se ao máximo possível, a fim de minimizar a perturbação causada. Então, na natureza, nós temos a presença de várias soluções tampões na natureza. O tampão mais importante que existe na natureza é o sangue, certo? Tem um pH em torno de 6,76, muito levemente ácido, ele precisa de ser mantido. Então, se você tomar lá um suco, uma limonada muito forte, não vai perturbar meu pH do meu sangue? Não, não vai, porque o sangue é um tampão. Então, quando cai uma amostra ácida nele, automaticamente ele vai deslocar o equilíbrio a fim de minimizar aquela perturbação que foi causada pela presença ácida, tá certo? É um processo que nós chamamos na biologia de homeostase. O sangue sempre vai entrar em equilíbrio. Ele é um dos tampões mais importantes. Mas nós temos vários outros tampões aí na natureza, né, que são capazes de manter uma condição de pH ótima para que algum processo natural se desenvolva. Porque cada processo natural, para ele acontecer, é necessário que nós tenhamos um pH ótimo, um pH adequado e específico para aquilo ali acontecer, certo? E aquele pH, para que ele não sofra alteração, a natureza se encarregou de criar a solução tampão. Ou seja, o tampão ele é capaz de deslocar o equilíbrio, sempre que há uma perturbação, a fim de minimizar ao máximo aquela perturbação que foi causada, tá certo? Restabelecendo sempre o equilíbrio do sistema e mantendo aquilo que é, então, necessário
para o desempenho daquele trabalho. Então aqui são aquelas, né, em que não há, mais uma vez, ó, soluções tampão. São aquelas em que não há variação do pH, como o sangue, por exemplo. Sua descrição se faz pelo princípio de Le Chatelier, onde temos que se um sistema em equilíbrio, ao ser perturbado, ele desloca-se o máximo a fim de minimizar a perturbação causada. Então os tampões mais comuns que nós temos são o tampão de um ácido fraco e um sal desse mesmo ácido, o tampão de uma base fraca e um sal dessa mesma base, e o tampão de uma base forte de um ácido forte. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos um tampão para meios ácidos. Existem meios que precisam ser ácidos, para que algum processo aconteça ali dentro daquele meio. O segundo caso, nós temos um meio básico ou alcalino, certo? Então, se eu adicionar um ácido ali, o equilíbrio é deslocado e o pH volta a ser restabelecido. E agora, no caso de base forte e ácido forte, nós temos aquilo que nós chamamos de pH neutro, certo? Tem coisa que precisa ser mantido em 7. Então, quando eu tenho uma base forte e um ácido forte, formando uma solução tampão, significa que eu tenho um pH que ele não pode ser alterado, ele tem que ser mantido neutro sempre, tá bom? Então, tampão. Alterações de pH, elas são capazes de promover reações químicas que, na maioria das vezes, não são adequadas para um meio determinado. Então, por que é importante nós compreendermos o estudo de pH? O equilíbrio químico ligado à presença do potencial hidrogeniônico. Por que isso daí é tão importante de nós estudarmos? Porque um pH desregulado ele pode provocar uma desnaturação proteica, certo? Provocando a desnaturação proteica. O que é a desnaturação? É um processo onde uma proteína ela é capaz de perder a sua estrutura, de perder a sua conformação original. E isso faz com que ela perca também a sua função. Se ela sofrer desnaturação, ela está desestruturada. E ela vai deixar, né, de desempenhar a função original dela. E isso não é interessante para a manutenção da vida. Segundo caso que nós temos aí, né? Quando nós temos, por exemplo, um problema de pH alto no nosso intestino, nós temos as diarreias, né? Algumas bactérias presentes em água contaminada, elas são capazes, né, de elevar o pH intestinal e isso provoca, então, a diarreia. Segunda coisa que a variação de pH, né, o desequilíbrio em pH vai provocar, problemas estomacais. Nós sabemos que o estômago, né, ele é um órgão que é responsável pela digestão do alimento, né, que nós comemos aí todos os dias. E ele tem que ser mantido com pH ácido. Portanto, o estômago é um tampão ácido. Ele não pode sofrer nenhuma alteração. Se ele sofrer alguma alteração, a nossa digestão não irá ser completa. Ela não irá se completar, certo? E isso aí vai acarretar problemas de saúde. Todas as vezes que nós estivermos falando a respeito do processo de equilíbrio químico, certo? Então aqui tem uma atividade para nós fazermos. Determine o pH de uma solução de suco de limão, cuja concentração hidrogeniônica é igual a pH menos log de H+, certo? Então a concentração hidrogeniônica é 10 elevado a menos 4. E aí nós vamos determinar aqui se a solução é ácida ou se ela é uma solução básica a partir desse cálculo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma facilidade muito grande, né, de determinar o potencial hidrogeniônico da nossa solução, que é simplesmente eu tirar o logaritmo negativo de 10 elevado a menos 4. Isso vai nos dar um pH igual a 4. Então, eu tenho um pH 4, eu tenho um pH menor que 7. Se eu tenho um pH menor que 7, a minha solução ela é ácida. pH menor que 7, de 6 até 0, nós temos pH ácido, certo? pH maior do que 0, maior do que 7, vai de 8 a 14, nós temos um pH básico ou alcalino, tá certo? Então é isso que nós temos para hoje, né? Essa foi a nossa aula de hoje e eu agradeço a todos e todos tenham uma boa tarde, certo? Até a próxima.